Há milhares de anos atrás, quando os homens e mulheres do passado não tinham o conhecimento e nem a filosofia à sua disposição para lhes explicarem os fenômenos naturais ou o surgimento do planeta, um povo, por meio de sua religião, tornou tudo claro. Os gregos foram o povo que, por meio de suas histórias, mitos e lendas, explicaram tudo o que há em nosso mundo. Nesse vídeo, irei falar sobre a origem da mitologia grega e, mais precisamente, dos deuses primordiais e da titanomaquia. Na mitologia grega, os deuses primordiais são aqueles que nasceram primeiro. Eles podem ser chamados também de protógonos ou protógenos e compõem a estrutura fundamental do universo. De acordo com algumas teorias, o primeiro deus se originou do nada e os demais originaram-se a partir dele. A primeira das divindades é Caos. Nos dias atuais, não é possível entender o nome desse deus corretamente, devido ao sentido que essa palavra passou a significar. Mas Caos se origina da palavra kainos em grego, que tem significado de separar e ser amplo. Sendo assim, Caos dispunha de tudo para criar o universo. A partir de então, surgiram os demais deuses, como Gaia, que simboliza a Terra, a mãe de todos os deuses, possuidora de uma forte natureza e que por meio dela gerou-se Urano, o deus que representa o céu. Posteriormente, eles vieram a se casar e juntos são ancestrais de diversos deuses gregos. Além disso, de Gaia também originou-se Pontus, que representa o mar aberto e as suas profundezas. Caos deu origem a Tártaro, que representa os locais mais sombrios e profundos do submundo. Também deu origem a Erebo, que representa a escuridão no universo. Seu domínio ficava acima do de sua irmã, Nyx, a deusa da noite. Juntos, Erebo e Nyx deram origem a dois deuses: Hemera, deusa do dia e da luz e detentora de grande poder de persuasão e controle mental, e Éter, deus do céu superior e do ar que apenas os deuses respiram, considerado um ar puro. Hemera e Éter tiveram uma filha e também deusa, chamada de Thalassa, que personificava o mar Mediterrâneo. Esses são os principais deuses primordiais, que considero como mais relevantes para um entendimento inicial da mitologia grega, mas há outros que surgiram de Caos e de Gaia. Do casamento entre Urano e Gaia, eles tiveram 6 filhos e 6 filhas, que ficaram conhecidos como titãs. Uma curiosidade que descobri pesquisando para esse vídeo é que a palavra titã representa apenas figuras masculinas, enquanto se quisermos representar uma figura feminina, devemos chamá-la de Titanide. Sendo assim, os titãs são Céus, que representa a inteligência, Oceano, que representa o rio que corre ao redor da Terra e a origem de todas as fontes de água, Crio, que representa o inverno e o frio, e Périon, que representa o fogo astral e possuía uma identificação com as forças do Sol, Japeto, que representa o tempo de vida humano e a mortalidade, e o mais jovem dos filhos, Cronos, representando o templo, os ciclos terrestres, a colheita, a transmutação e a evolução. As Titanides são Febe, que representa a essência da noite e as profecias, Tétis, uma deusa da água, que representa a vida marinha e o poder vital da água, Mnemosine, que representa a memória, Temis, que representa a sabedoria e a justiça, Teia, que seria a mãe do sol, da luz e da aurora, e Reia, que representa a fertilidade da terra, o ciclo e seus mistérios, e que também é esposa de Cronos, com quem teve 6 filhos deuses. A mitologia explica que Urano era muito possessivo em relação a Gaia e em um certo dia teve uma visão de que um de seus filhos tomaria seu trono e o poder do universo. A partir desse dia, todos os filhos que nasceram, Urano devolvia-os para o útero de Gaia. Gaia, cansada dessa situação, cria então um plano aceito pelo seu filho mais jovem, o titã Cronos, onde ele consegue se libertar e durante uma noite de amor entre Gaia e Urano, Cronos, por meio de uma foice, extrai os órgãos genitais de seu pai, liberando todos os seus irmãos e irmãs. Assim, houve a separação do céu e da terra, originando o mundo. Inicia-se, assim, o reinado de Cronos, mas antes de se firmar como Titã Supremo, Urano, seu pai, profetizou que o que aconteceu com ele aconteceria com seu filho, onde um primogênito também tomaria o lugar de Cronos para governar o universo.
A partir daquele momento, todos os filhos que Cronos teve com Rhea, ele engolia-os. Foi assim com Hestia, que é considerada a deusa da família, da tradição e da estabilidade. Foi assim também com Poseidon, deus dos mares, da ilusão, o rei do mar. Também com Deméter, deusa da colheita, dos ciclos anuais da terra. Com Hades, rei do submundo, rei dos mortos. Com Hera, deusa do matrimônio, da perseverança e determinação. E o último de seus filhos, Zeus, deus do trovão, da justiça e da coragem, o rei dos céus e da superfície, que seria engolido se não fosse por sua mãe Rhea, que ao invés de lhe entregar, escondeu-o em uma caverna e deu uma pedra para Cronos engolir. E com o auxílio de Gaia, a mãe da terra, escondeu Zeus até que ele tivesse a idade para vingar seus irmãos e destronar seu pai. A partir desse momento, Cronos acreditava que a profecia nunca iria ser realizada e ele reinaria até o fim dos tempos. Entretanto, após ser criado pelas ninfas, Zeus arruma um disfarce e faz com que Cronos tome uma poção para que ele vomite todos os seus irmãos e irmãs, já adultos. Assim, inicia-se a Titanomaquia, a guerra entre os titãs e os deuses olimpianos, guerra que durou 10 anos. Nessa guerra, os deuses montaram sua base no Monte Olimpo, por isso são chamados de Olimpianos, enquanto que os titãs ficaram no Monte Otris. Durante a guerra, diversos seres apoiaram cada um dos lados. Os Olimpianos tiveram a ajuda dos Ciclopes, que forneceram as armas para a guerra. Essa guerra é representada por Hesíodo, um escritor do passado, com ações onde os ventos sacudiam e erguiam o pó, ao mesmo tempo em que trovões, raios e relâmpagos ardiam nos céus, levando os combatentes aos gritos. Os deuses, com o auxílio dos Hecatônquiros, que são seres que possuem 100 braços, estavam vencendo a guerra contra os titãs. Mas, como uma última alternativa, os titãs liberaram Tifão, que vindo do Tártaro enfrentaria Zeus. Finalmente, Zeus encontra um rival à sua altura, já que Tifão escala o Monte Olimpo e causa uma fuga dos Olimpianos, restando apenas Zeus para lutar contra ele. A partir daquele momento, a luta com Zeus se inicia. Essa batalha entre os dois duraram anos e anos, até que Zeus consegue concentrar uma grande quantidade de energia em um único ponto e lança um raio forte que atinge Tifão. Esse é o exato momento da derrota de Tifão e dos titãs. Então Zeus aprisiona eles no Tártaro e a Titanomaquia finalmente teve um fim, onde Zeus tornou-se o deus dos deuses e o deus do universo.